você para ir embora tarde. Glória a Deus. Aí, presta bem atenção aqui. Nós fomos chamados, pessoal, para vencer. Aí você não entendeu, então repete para você mesmo. Fala assim, eu fui chamado para vencer. O diabo não vai conseguir destruir tua família, nem você, pode ficar tranquilo. O negócio é que você não pode deixar de orar, de buscar a Deus. Oi? É isso aí, Ronaldo. Agora você está falando, você tem que... você tem que ir para cima, não fica com medo, assustar, ai meu Deus, olha o tamanho do gigante, não. Se você olhar para Deus, você vai ver que o gigante é pequenininho. Cadê o seu lado? O quê? Não presta atenção. Para cima dele. O Davi, ele estava tão cheio de fé, irmão, que ele não via o gigante como os outros. Os outros, o gigante vai destruir todo mundo. E ele fala, quem é esse circunciso aí? Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Ele não enxergava o gigante como, o gigante vai destruir todo mundo. Não, você tem que ver Deus. Deus sim. Deus que é o gigante no poder, entendeu? É maior do que tudo. Então não tem como o diabo destruir ninguém. Nem você, nem ninguém da sua família. Meu Deus, se tivesse como, eu estava perdido. O diabo já tentou destruir um montão de gente da minha família. Ainda tenta até hoje. Ele tenta, ele é terrível. Entendeu? Então a senhora estava falando, muita gente aceita Jesus por medo, porque o diabo veio da cá, porque se não aceitava para o inferno, mas a fé tem que ir para cima do diabo, quando qualquer coisa está, mas não vai para cima do mundo. Não. Já que confia no Senhor, fica só com Deus. Não é assim não, a Bíblia diz o seguinte, que confiam no Senhor, serão como o monte Sião, eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Entendeu? Eu estou para contar um testemunho aí, deixa eu te explicar, eu estou para contar um testemunho aí, que eu tinha perdido as fotos e o vídeo, mas a Natasha foi fazer um negócio lá no celular da Yarmin, e o que apareceu lá? Os vídeos e as fotos. Aí eu pedi a minha mãe, uma horinha dessa qualquer, quando ela estiver sentadinha lá na casa dela, ela gravar um áudio, me mandar, porque é os testemunhos da minha mãe quando ela estava no hospital. Se você ver como minha mãe ficou toda arrebentada, tem um vídeo dela lá. Se você ver minha mãe hoje, ver aquele vídeo, você vai falar, ai meu Deus, não é a mesma pessoa. Entendeu? O que ela passou lá dentro foi quase 3 meses. Eu sem dormir direito, sem comer direito. Era eu no hospital. Aqui, vinha aqui para a igreja, fazia o culto. Daqui do culto eu ia para o hospital, ficava até 5 horas da tarde com ela. 5 horas da tarde eu voltava, passava em casa, tomava um café, tomava um banho, vinha aqui para o culto. Aí, pastor, depois do culto você ia para casa e descansava. Não, eu não conseguia dormir, eu ficava até de madrugada, até quase clarear o dia orando, pedindo a Deus, ajoelhada, Senhor, não deixa não é assim que o Senhor vai deixar minha mãe. Se um dia o Senhor for levar ela, o Senhor vai levar ela em paz, sossegado, com saúde. O Senhor levou meu esposo, porque foi da sua vontade de levar, meu marido estava doente. Ele foi embora assim, brincando, normal. Pelo contrário, o dia que Jesus levou ele, por incrível que pareça, era um dia que meu marido mais estava feliz. A gente brincou, a gente riu bastante aquela noite, ele estava alegre. Ele falou que estava alegre. Entendeu? Então não é assim. Aí minha luta ali, orando e repreendendo mal, aquela coisa toda, irmão, já estava um pouco esgotada, porque eu ficava quase 3 meses sem dormir direito, sem comer direito, e vem para o hospital, e volta do hospital, e vem para o culto, e os médicos não queriam liberar minha mãe de jeito nenhum, não. Meu Deus, fazia tratamento, fazia isso, fazia aquilo. Falei, Jesus, quando que vai liberar minha mãe? Eu já estava quase querendo assinar para tirar ela lá de dentro, porque ela já não estava aguentando mais ficar lá. Toda vez que eu ia lá, numa choradeira, querendo ir embora. Mas aí eu orando. Então, pessoal, a gente não pode ser aquela pessoa que você aceita aquilo que o diabo trouxe para você e para a tua família. Aí tinha pessoas, né, parentes, alguns,
que chegava, não, a gente já orou, mas se for a vontade de Deus, a gente já tem que se conformar. Eu falei, está amarrado, não é a vontade de Deus, não. É a vontade de Deus que a minha mãe vai embora língua, sofrendo desse jeito. Não, se fosse a vontade de Deus, ela ia embora natural, não é de Deus isso. Eu não aceito isso, está amarrado em nome de Jesus. E aí eu ouvi lá a opinião dos médicos. Eu lembro uma vez que eu desci ali, ó, no ônibus, e eu vim aqui nessa rua aqui, e aí eu vim andando e a lágrima pingando no meio do asfalto. Eu falei com Deus, Deus, eu não aceito isso. Porque o Senhor falou na tua palavra, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E outra coisa, o Senhor sabe que eu não estou acreditando em nenhum daqueles médicos. Eu estou acreditando no seguinte, que pelas suas feridas ela já foi sarada. É isso que eu estou acreditando. O Senhor falou que os que confiam no Senhor não pode ser confundido. Gente, a minha mãe, ela era, naquela época, o certo era essa, porque todo mundo sabia disso, ela era para ter morrido. E a intenção do diabo era essa. Eu sabia que era essa, entendeu? Ela ficou dentro de uma sala que ninguém saía dali vivo. Todo dia saiu um corpo, todo dia saiu um corpo, todo dia saiu um corpo. Hoje eu visitava ela lá, o cara que estava aqui desse lado, amanhã quando eu chegava lá morreu. O outro que estava lá dela morreu. Aí ela falou assim, eu não vou sair daqui viva não, está todo mundo saindo daqui morto. Aí eu falei para ela assim, a senhora vai. Sabe por quê? Porque está escrito. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Deus vai tirar a senhora daqui. Quer ver como vai tirar? Eu vim, peguei um sal aqui da igreja, consagrei. Quando eu fui visitar ela, eu joguei lá dentro da sala. Falei, agora todo espírito da morte, você está proibido de matar as pessoas aqui dentro. Joguei o sal assim perto da cama dela. No outro dia, quando eu cheguei lá, cadê minha mãe? Não estava lá de jeito nenhum, procurei, ela já estava lá na sala de recuperação de alta. No outro dia. Então, se eu desisto ali, se eu aceito aquilo, não tem mais jeito mesmo não, a gente já fez o que pôde. Não, irmão, nem tudo aquilo ali não é de Deus. Nem tudo é a vontade de Deus. Você está entendendo? Tem coisas que você tem que se levantar e lutar. E até hoje, não é porque eu seja melhor do que ninguém não, mas minha mãe, ela vai contar com as próprias palavras dela. Até hoje ela fala isso, ela fala, meu Deus, se não fosse você abaixo de Deus, eu tinha morrido lá, porque você, como você, ela fala até hoje, como você orava, como você me incentivava, entendeu? Ela lembra disso até hoje, que ela não estava podendo ver celular, nem nada disso. Eu ficava lá com ela lá, eu não podia fazendo nada. Então eu pegava o caderninho dela, eu escrevia um montão de versículos da Bíblia e deixava lá. E ela disse que quando eu vim embora, ela ficava lendo os versículos da Bíblia. Ela lembra disso até hoje. Eu falando com ela, mãe, aí ela, não, mas aí disseram, mamãe. Eu falei, mãe, para de ficar falando isso. Ela vai repetir junto comigo, pelas feridas de Jesus. Ela repetiu direitinho. Pela ferida de Jesus eu já fui sarado. O Senhor é a força da minha vida. Aí o Senhor falou, a senhora vai sair daí. Saiu, gente. Agora a gente não pode ser aquela pessoa, eu aceito. O diabo está falando que não tem jeito, então não tem jeito. Não faça isso, não aceite a derrota do diabo. Você tem todas as armas na mão para você vencer, gente. Você está entendendo tudo? Jesus já te deu tudo para você vencer. Você tem a palavra, você tem o Pai, você tem o Filho, tem o Espírito Santo, que é o mais poderoso de tudo. Deus é o mais poderoso de tudo, gente. Não tem ninguém que ultrapasse o poder de Deus. Por isso que Ele é onipresente, Ele é onipotente, que é o Deus Todo-Poderoso. Então você não tem por que jogar a toalha, você não tem por que desistir. Entendeu? Você precisa crer no que Jesus está falando. Se Ele falou aquela palavra ali, é para você, aquela promessa é para você. Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Não ficou nada, toda. Nada vos fará dano algum. Nenhuma ferramenta preparada contra ti. Contra ti, cobre a sua família também, porque você tem uma aliança com Deus. E você tendo uma aliança com Deus, a sua família está dentro dessa aliança. Pastora, mas aí o meu parente lá fuma, cheira, xinga, não interessa quem é o teu parente, ele está dentro dessa aliança. Você não vê a palavra de Deus dizendo que a família de Noé era muito fiel. Tu vê? Não.
A Bíblia diz que Deus olhou lá de cima e viu um homem. Ele achou um homem fiel na terra. Noé tinha filhos? Sim ou não? Tinha. Mas Deus falou que achou só um homem, Noé. Então quer dizer que os filhos de Noé não eram fiel. Você está entendendo? Senão ia falar, achou uma família fiel, não. Ele falou, um homem fiel. Então significa que a mulher de Noé não era tão fiel assim. Os filhos de Noé também não eram. As noras, né? Porque eles tinham as noras, também não era tão fiel assim. Quem era fiel era Noé. Então a família não era. Mas a família não foi salva junto com Noé, porque Deus tinha uma aliança com Noé. Então a sua família faz parte dessa aliança. Por causa de você, o diabo não pode destruir aquela pessoa. Ele pode tentar. Tentar, ele é mentiroso, pai da mentira, né? Não custa nada ele tentar, mas ele não pode, não vai conseguir. Glória a Deus, amém? Se você entender quem é você entender qual é a sua posição, entendeu? Qual a sua posição dentro da palavra, o que Deus prometeu a você? Você não vai perder batalha, vai perder só se você quiser. Glória a Deus. Eu tenho muita coisa, pessoal, que às vezes, como eu falei aqui, eu não conto da minha vida, eu conto da palavra de Deus, mas tem tanta coisa. Coisas que, às vezes a pessoa vem me contar de parente meu, tá fazendo isso, era para você ficar, que é isso? Não, eu ficar quietinha de madrugada, eu falar, Senhor, é isso. Se for esse parente, eu nunca mais vai fazer isso aqui, porque o Senhor fez uma promessa e tal. Mas depois passar um tempo, e aí, fulano? Nunca mais. Entendeu? Você tem que ser assim. Agora você fica, meu Deus, não tem mais jeito. Irmão, para com isso, que não tem mais jeito. Glória a Deus, Jesus falou que não tem mais jeito. Que a última palavra vem de Deus. Aonde que você viu escrito na Bíblia assim, nem hora que não tem mais jeito? Esquece, não tem mais jeito. Sua família já era. Deus não está falando isso. Sim ou não? Se ele não está falando, eu vou acreditar no que ele está falando. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas parece que o diabo se levanta, irmão, deixa ele se levantar, irmão, ele vai cair de novo. Entendeu? Você tem que ser uma pessoa que ri da cara dele quando ele levanta. Ele está lá levantando, você não está nem aí para ele. Entendeu? Vai se levantar para cair de novo. E aquela situação que você está passando parece ser difícil, mas ela vai se transformar num testemunho. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida é para se transformar num testemunho e você não entende. Ou até Deus até está querendo fazer uma obra ali e você não está entendendo. Ele tem que glorificar o nome dele de algum jeito. Você está entendendo? Claro que Deus não põe a doença em ninguém, não é isso? Não é Deus que põe a doença, mas tu lembra do Lázaro, quando Lázaro morreu? Que aí ele falou que pediram para ele lá orar, né? Foi o Lázaro, não? Quando ele pediu ir para a cidade. Sim, que ele falou assim. Ele falou que aquela... Isso, que aquela doença, aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus, para que o Filho do Homem fosse glorificado nela. É que Deus tinha um plano, né? Não foi ele que botou a doença, não, mas ele tinha um plano para aquela doença. O diabo botou, mas Jesus estava, deixa o diabo botar, no final Jesus vai ser glorificado nela. Tá entendendo? Não, pode deixar que não é para destruir ninguém, não. Isso é o nome de Jesus vai ser glorificado nesse ataque lá do diabo. É isso que você tem que ver. Quantas vezes já tentou atacar minha vida e tal, venci aquilo ali, aquilo virou um testemunho. Aí Deus falou, tá vendo? Entendeu? O que você passou era só um testemunhozinho a mais, só isso. Era só mais uma coleçãozinha lá de vitória lá. É isso que a gente tem que ver. Agora você vê como... entendeu? As irmãs de Lázaro, não. A irmã de Lázaro via que o troço já era, acabou, não era o fim, mas não era essa a visão de Jesus. Jesus sabia que podia resolver aquilo ali rápido. Entendeu? Então, pessoal, vamos aqui rapidinho para a gente ir embora. Mostrar um negócio a você aqui.
Crônicas. Segunda Crônicas. Outra coisa que a gente tem que aprender, gente, é confiar no poder da oração, hein? Você está orando, não está? Pastor, eu estou orando, mas não estou vendo nada. Irmão, Deus trabalha em silêncio. Presta atenção nisso que eu estou te falando, hein? Deus trabalha. Pastor, parece que eu comecei a orar, parece que começou a piorar tudo. Para de ficar pensando nisso também. Isso não é piorando, não. Isso é Deus arrumando a casa. Já viu quando você vai fazer uma faxina dentro de casa? A casa está suja. Não está? A casa está suja. Então está agoniado que a casa está suja. Mas quando você vai começar para fazer, começou a faxina, o que acontece? Piora. Já estava suja, agora piorou. Panela para tudo quanto é lado, tudo de cabeça para baixo. Entendeu? Aí você tira aquelas coisas todas dos armários que estavam lá, que estava até com teia de aranha, tem pouco que você não tirava. Parece que piorou, né? Que aí chegar lá, meu Deus, que horror. Aí você está limpando a casa. Aí daqui a pouco você passa lá, limpa tudo direitinho, arruma tudo direitinho no armário. Daqui a pouco a casa está bonitinha, cheirosinha. Parecia que estava tudo de cabeça para baixo, mas estava sendo arrumado. Às vezes você se assusta, você começa a orar sério a Deus, aí Deus começa a mexer, você se assusta. Deus está arrumando a casa. O importante é que depois vai ficar melhor do que você pediu a Deus. Não pare no meio do caminho. Você começou a orar, não pare, continua. Glória a Deus. Mesmo que você não esteja entendendo nada que está acontecendo, continua, porque você vai chegar lá. Glória a Deus. Deus sabe o que faz. Deus não é irresponsável, não. Não está ouvindo sua oração, está deixando você falar sozinho, não é nada disso, não. Entendeu? Então você tem que confiar em Deus. Botou na mão dele, deixa ele fazer. Glória a Deus, só fica crendo. Continua orando e fica crendo. Então, lá no 2 Crônicas 32, ele está falando aqui, ó, presta bem atenção. 2 Crônicas, deixa eu ver se é 32, pessoal. Deixa eu explicar um negócio a você. Tinha um rei, que ele era um rei que servia a Deus, que confiava em Deus. Mas ele estava lá sossegado no canto dele, tal. E esse outro rei, que é o rei Senaqueribe, que ele já tinha destruído vários reis, tomaram várias cidades, destruíram lá os deuses deles, quebraram tudo, destruíram tudo. E ele veio ameaçar esse rei que servia ao rei de Israel, né? E veio falar com ele, ó, pensa você que você vai se livrar da minha mão, não. Deixa eu explicar a você. Às vezes, o demônio, ele tenta ameaçar você, ameaçar a sua prosperidade, ameaçar a sua saúde, ameaçar o seu casamento, ameaçar a sua família. Eles tentam se levantar para te ameaçar, entendeu? Para tentar te amedrontar, por isso que Deus está falando, não temas. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer como esse rei fez, esse rei que servia a Deus. Como que ele agiu diante dessa ameaça, dessa perseguição? O que ele fez? É o que a gente tem que fazer, pessoal. Tem um negócio se levantando contra você, ameaçando a tua saúde, ameaçando o teu casamento, ameaçando a tua prosperidade. Você também tem que se levantar e buscar a Deus sério. Glória a Deus. Não tem mais jeito, vou me entregar, fala para o Senaqueribe para vir aqui que a gente vai se entregar a todo mundo. Não. Você tem que ir até a Deus, como o Josafá fez, como o Ezequias fez quando soube que ele ia morrer. Você está entendendo? E outras pessoas fizeram quando se sentiram ameaçados, quando foram encurralados ali. O que eles fizeram? Foram até Deus. É isso que nós temos que fazer. Em primeiro lugar, ouvir a palavra, depois se levantar em oração. Pastora, não está dando não, aplica o jejum. Agora preste bem atenção. Você tem que ter cuidado com isso. Nós temos que aplicar um jejum como agradecimento a Deus, como agradecimento, porque Ele fez, não ora, não faz um jejum
pedindo aquilo ali, não. Eu estou fazendo um jejum para o Senhor curar o Zezinho. Não, Jesus já curou o Zezinho. Estou dando um exemplo. Senhor, estou oferecendo jejum como agradecimento pela cura do Zezinho. Ou agradecimento pela porta de emprego, pela minha prosperidade. Agradecimento. Porque você precisa orar e jejuar, mas você tem que crer. Tudo é possível ao que crê, não duvide. Às vezes você está orando e jejuando, mas você está vendo a situação maior do que Deus. Você tem que parar com isso. Entendeu? Pede a Deus, fala, Senhor, me ajuda como aquele pai do jovem lunático. Me ajuda a crer. Tudo é possível, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta ficar orando, jejuando, mas eu não acredito. Eu acredito que aquele problema ali é maior do que Deus. Não pode ser assim. Você tem que olhar. Não, eu orei a Deus. O diabo vai falar na tua cabeça, vai tentar mostrar para você que não tem jeito, que você está perdendo tempo. O papel dele é atacar a sua fé, pessoal. Sim ou não? Ele trabalha para isso. Ele vai querer criar um montão de situação. Parece até que piorou a coisa, que é para poder tentar fazer você acreditar que você está orando à toa, que não está adiantando nada. Entendeu? Esse é o papel dele, atacar a sua fé, igual ele fez com Jairo. Para quem incomoda mais o mestre, a filha já morreu mesmo. Mas aí, nessa hora, é que você tem que mostrar para o diabo, para Deus, que você confia em Deus. Ele fala, pai, eu não estou acreditando em nada disso que o diabo disse. Eu estou acreditando nisso aqui que eu orei, Senhor. Foi isso que eu pedi ao Senhor e é isso que vai acontecer. Glória a Deus, é essa a sua posição. Tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. Então, você não, depois que você orar, o diabo vai fazer de tudo para você não crer. Ele vai botar um montão de obstáculo para você duvidar. Igual fez com Jairo, né? Já morreu mesmo. Vai orar mais para quê? Aí é a hora de você. Jesus disse, né? Não temas, crê somente. Ele ficou crendo. Entendeu? Depois que você orar, fica crendo. Não duvida. É o que você conversou com Deus, o que Deus disse. O resto é tudo mentira. O diabo é mentiroso. Tudo que ele está mostrando, tudo que ele está falando é tudo mentira. Não cai nessa. Glória a Deus. Então, o que ele falou aqui? Ele disse assim, lá no 2 Crônica 32. Senaqueribe invade Judá e depois destrói seu exército, não é isso? Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, o rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e tentou separá-las para si. Preste bem atenção, ele queria tomar aquela cidade forte para ele. Tu lembra do endemoniado gadareno? Quando Jesus expulsou ele, que ele não queria sair do corpo daquele homem. Aí Jesus mandou ele sair, o que ele disse? Então manda-nos para aquele porco para a gente ficar nessa província. O diabo não quer sair da sua casa, ele não quer sair da sua vida, ele não quer sair da sua família. Ele tenta resistir. Quando você começa a orar sério a Deus, ele começa a querer resistir. Aí começa a querer atacar a sua fé, que é para ver se você balança, e ele continua lá, já está tantos anos. Às vezes ele já está tantos anos no casamento da pessoa, já está tantos anos na prosperidade, ele não quer sair. Ele quer tomar aquela família para ele. O sonho dele é tomar todo mundo e ficar com a família para ele. Está amarrado no nome de Jesus. Então ele disse aqui, e tentou separá-la para si. Vendo, pois, Ezequias era um rei que servia a Deus. Glória a Deus. Sim, esse aqui era fiel a Deus. Senaqueribe não, Senaqueribe estava querendo tomar lá a cidade dele, destruir tudo. Aí ele disse que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra. Olha lá, já até viu já, ó. Vem ele. Às vezes você olha assim, pois o diabo se levantou com guerra, já contando, está com raiva, está furioso. Mas por que será que ele está furioso aí? Por quê? Porque no início está com as trevas, né? Ele quer terminar. Mas, Rose, deixa eu te explicar. Quando o diabo fica muito furioso contra você,
Isso é um bom sinal, porque você está atingindo ele de cheio, senão ele não estava furioso, ele estava rindo. Se ele estivesse vencendo você, ele estava rindo da tua cara. Mas como ele não está conseguindo te vencer, você está resistindo a ele, você está indo para cima, ele está nervoso, irmão. Hã? Não, que isso? Aquela baixinha lá está pensando que vai me vencer. Entendeu? Ou aquele cara lá, esse rei aí, está pensando que ele é o quê? Mas ele fica com raiva porque você está vencendo, você está resistindo a ele agora. A estratégia não foi em conta. Entendeu? Ele está com raiva porque você está vencendo ele. Se não estivesse vencendo ele, não estava com raiva. Então, ele disse assim: ó, Senaqueribe vinha que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, e teve conselho com os seus príncipes e seus varões para que se tapasse as fontes de água que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tampou também todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: porque viriam os reis da Síria e acharia tantas águas, né? Aí mesmo que eles iam querer tomar aquela cidade, porque a cidade onde tinha um poço era uma... a cidade naquela época onde tinha um poço era preciosa, porque não tinha água encanada não, gente. Entendeu? Ali tinha um poço. Essa cidade é maravilhosa, tem um poço ali para nós. Uma fontezinha. Tinha briga por causa de poço, né, Natália? Tinha briga por causa de poço. Coisa séria. Por vezes eles vão acabar o poço, não, eles queriam já um poço cavado. Mas não é isso não, é porque também tinha lugares que não tinha água. Já cavar, que não tinha. Então onde tinha água, às vezes tinha até briga por causa de poço. Aí quer dizer, se eles soubessem que ali tinha um montão de fonte de água, aí quer dizer, não, essa cidade é nossa. Entendeu? Era tipo uma herança, sabia? Por exemplo, uma pessoa, a gente ouve falar do poço de Jacó, né? Então, se a pessoa cavou aquele poço, é pertencente a ela. Aí depois a pessoa morre e quem tem direito do poço era os descendentes dela, e assim embora, entendeu? Coisa séria, né? Aí o que acontece? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até a torre, e levantou outro muro para fora, e fortificou amigo da cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância, né? Eles começaram a se preparar para se proteger do mal, tá vendo? Presta bem atenção. Eles não começaram lá para se preparar, para se proteger do mal, levantar muro e tudo. É igual você, quando você vê que o inimigo está tentando se levantar contra você, você também tem que começar a se preparar. Pastor, como assim? Eu vou edificar o muro? Não, aí você tem que edificar um muro de oração, um muro de jejum. Eu vou me preparar, vou orar, vou jejuar, vou amarrar esse demônio, mas eu vou vencer esse demônio. Ele vai ter que sair, você está entendendo? Porque às vezes o inimigo vem contra a pessoa não faz nada, não ora, está ali dormindo no ponto, o inimigo vem e ataca mesmo. Você tem que se preparar, pessoal. Glória a Deus, tem que se preparar na palavra, se preparar na oração, se preparar no jejum, mandar o troço embora, ficar firme com Deus. Entendeu? Ele, quando viu que o negócio era para guerra, ele começou, gente, vamos se preparar aí. Pega aí as armas. Qual é as armas do cristão? Louvor, oração, jejum, palavra. Entendeu? Usar o poder de Deus que Deus deu. E aí o que aconteceu? Pegou as armas, escudo e abundância. Olha, os escudos, eles pegaram em abundância. Você sabe qual é o escudo do cristão, pessoal? Quem é que sabe? Vamos ver se o pessoal sabe. A fé. Está lá no livro de Efésios 6, as armaduras de Deus. Tomai sobretudo o escudo da fé, a qual poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Aí eles pegaram escudo com abundância, tem que ter fé à vontade, não pode deixar de ter fé. Glória a Deus, eu vou vencer em nome de Jesus. E aí ele disse aqui, ó, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou sobre si na praça da porta da cidade, e falou-lhes no coração, dizendo, olha o que ele me falou para o pessoal: esforçai-vos e tem bom ânimo, porque não adianta você ir para uma batalha se você está com medo, você não se esforça para vencer. Nós estamos numa batalha espiritual, pessoal. Há um probleminha no seu casamento para resolver, isso é uma batalha espiritual. Aquele demônio que não quer sair da tua casa, não quer sair do teu parente, é uma batalha espiritual. Aquele demônio está usando seu parente para beber, para prostituir, aquilo é uma batalha espiritual. Aquele espírito está tentando fechar as portas da tua prosperidade, está tentando trazer miséria para dentro da sua casa, isso é uma batalha espiritual. A gente tem que se esforçar. Até uma tentação que você está passando, está meio fraco na fé, está querendo melhorar para Deus, mas você não consegue, é uma batalha espiritual. Você tem que orar, jejuar, Deus me dá força, me fortalece, eu quero ser diferente. Você está entendendo? Tudo isso são batalhas espirituais, porque eles trabalham, né, para poder destruir. Eles vieram para roubar, matar e destruir sua família, destruir sua fé, destruir seu ânimo. Você está entendendo? É isso que ele veio fazer. Então ele já falou para o pessoal, esforça-te. Então Deus falou lá para Josué, né? Esforça-te e tenha bom ânimo. Você tem que ser animado. Por quê? Porque uma das estratégias do diabo é atacar você com desânimo, com tristeza. Você fica olhando para a circunstância, para os problemas, daqui a pouco você está murcho, está triste pelos cantos, está desanimado. Deus, não tem mais jeito. Então aquela tristeza, aquele desânimo atrapalha você de vencer, porque a palavra de Deus diz lá no livro de Eclesiastes, acho que é 5, 25, 29, negócio ali, 26, está escrito ali que Deus responde na alegria do seu coração. Então o diabo vai botar você o quê? Triste, que é para você não ter uma resposta. Então você tem que ser uma pessoa animada. Se eu for olhar, pessoal, as coisas que eu tenho batalha, um montão, que eu estou batalhando assim, estou falando só da vida dos irmãos que não, estou falando da minha vida particular. Se eu for ficar olhando para cada batalha agora, eu estaria murchinha agora, entendeu? Mas eu não estou olhando para batalha, estou olhando para Deus. Eu estou aqui animada, fazendo a obra de Deus. Eu sei que enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou buscando a Deus, enquanto eu estou crendo, Deus está trabalhando lá na minha batalha. Entendeu? Agora, se eu me desanimar, Deus, aí eu atrapalho Deus, porque Deus responde na alegria do coração. A Ana, quando ela queria um filho, ela foi lá, chorou, ela estava batida, tadinha, ela estava angustiada, com angústia de alma, sabe? Mas aí o que aconteceu? Ela pegou e ela chorou lá abundantemente, clamou ao Senhor, e Deus ouviu o clamor de Ana. E a Bíblia diz que ela saiu dali, depois que ela orou, falou com Deus, e o semblante dela já não era mais triste. Ela saiu dali, ela comeu, e ela saiu para adorar com o marido dela. E quando ele estava lá, sei lá naquela... Porque às vezes tem pessoa que pensa que as coisas de Deus é tudo aquela tristeza, funébre, né? Não. Eu estava até falando com a Yasmin, que às vezes eu não faço isso, porque em nome de Jesus, Deus está provendo aí um grupo aí para tocar instrumentos aqui na igreja. Quando começar a tocar instrumento, eu vou fazer isso também, né? Cantar até uns louvores alegres, porque o povo de Deus tem que ser alegre. Outro dia eu estava cantando lá em casa, eu estava fazendo um negócio lá na cozinha lá, aí eu botei no celular, estava eu, a Yasmin, a Natasha estava aqui embaixo, até o cachorro estava balançando o rabinho. Aquele louvor assim, caminhando eu vou para Canaã. Nós temos que ser alegres com o nosso Deus, entendeu? Então o que acontece? A Ana saiu dali, vai ver que naquela época tinha muita festa, o pessoal batia palma, adorava a Deus, e ela estava lá adorando a Deus lá, e o Senhor se lembrou de Ana.
E ela teve lá um momento lá de intimidade lá do marido dela e engravidou do Samuel. Deus deu tanta Ana queria um filho. Então você tem que aprender também a se alegrar no Senhor. Ah, mas eu não tenho motivo de me alegrar. Mas irmão, é a alegria do Senhor. Você precisa aprender a se alegrar no Senhor. Você está entendendo? O que é se alegrar no Senhor? Paulo e Silas cantavam louvor e oravam meia-noite no cárcere, entendeu? Com fezes caindo na cabeça deles, amarrado nos troncos. Entendeu? Porque você tem que se alegrar-vos na esperança. Você fica olhando aqui para baixo, você só vai viver triste. Você só vai viver triste, só péssima notícia, só problema. Cada vez o pó de café está aumentando mais, você vai ficar chorando aí pelos cantos. Meu Deus, como eu tomar café esse mês, entendeu? Mas se você olhar para Jesus, você vai se alegrar. Por que você vai se alegrar? A gente não demora muito, Jesus está vindo aí buscar a igreja, irmão. Aí acabou, vai se fechar essas Bíblias, né? A gente vai para um lugar onde não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais boleto, não tem mais... Tá entendendo? Não tem mais problema, não tem mais ódio, não tem mais raiva, não tem mais nada. Ninguém... Lá não vai ter um anjo te olhando com cara de raiva, vai mudar tudo, gente. Entendeu? Se a gente olhar lá para cima, a gente vai se alegrar. A gente tem um Deus que cuida da gente aqui, prometeu salvar a nossa família, levar para casa. Então a gente vai viver triste por quê? A gente está vivo, está com saúde, Deus está guardando a gente. Em vez de quando o diabo tenta atacar a saúde de um, mas Deus vai lá e corta aquilo ali, porque ele falou que nenhuma ferramenta preparada contra nós irá prevalecer. Então a gente temos que se alegrar. Então já a primeira coisa que ele falou, esforça-te. Vocês têm que ser esforçados. Se você não se esforçar para fazer uma oração, não se esforçar para crer, não se esforçar para fazer um jejum, como é que você vai vencer a situação? Você está entendendo? Se eu não me esforço, eu tenho que lutar. Para me vencer, eu tenho que lutar. E o que ele disse? Tenha bom ânimo. Pode lutar desanimado. Você já viu um exército lutar desanimado? Quem já viu filme de exército aí? Pô, os caras vão lá na frente, gente, vamos lutar, é pra vencer. Agora já pensou todo mundo, gente, vamos embora, talvez a gente morra. O cara nem vai, irmão, já tá indo pra uma guerra, entendeu? Não, que inimigo vai pegar a gente, então a pessoa nem vai. É a mesma coisa, é a batalha espiritual, você já tem que ir com a certeza da vitória. A Bíblia diz o seguinte, Deus quando falou lá, acho que é no livro de Deuteronômio, o Senhor vosso Deus é que vai convosco na frente dessa peleja, não tem mais. É o vosso Deus que vence a batalha por você, você só precisa crer, orar, jejuar, crer, e é Ele que vai lá e vence aquilo ali. Não foi Ele que venceu a batalha por Josafá? Josafá, agora a batalha é minha. Que é só você me adorando, vai louvando aí enquanto eu vou lá e venço o negócio para você, entendeu? É Deus que vai fazer o negócio, nós só vamos crer, nós vamos ser animados, nós vamos ser esforçados. Porque você imagina Deus olhando para a gente. Deus, eu estou com um problema sério, me ajuda, o inimigo está me atacando e tal. Aí Jesus vai, chama os anjos, ô Miguel, não sei o que, cara, Gabriel. Aí os anjos tudo com espadão preparado, e aí? Estão preparados para vencer essa batalha? Os anjos, sim, Senhor. Aí olha para você, você... Aí não, Você está entendendo? Não, aí olha... Aí Jesus, o que foi? Eu acho que não tem jeito. Não. Jesus vai olhar assim, não, choradeira, nem foi ainda. Não dá, pessoal. Você tem que ser a primeira a estar animado. Não, Senhor, eu confio, eu creio. Até os anjos vão mais animados também. Entendeu? Sim ou não? É porque a gente não imagina isso, né? Mas imagina isso. Jesus olha lá de cima, meu Deus, ele está chorando, nem morreu ainda, ele está chorando. Você está entendendo? Não, irmão, você tem que ser animado. Não, Deus, eu falei com Deus, Deus já está agindo. Os anjos de Deus já estão lá, isso vai mudar, isso vai acabar e tal. E aí você vence. Glória a Deus, é pela fé. Você tem que ser positivo. Você não pode ser negativo, você tem que ser positivo. Glória a Deus, sim ou não? Então ele está falando aqui, ó.
esforçai-vos e tende bom ânimo. Aí o que ele disse? Ó, não temais, já falou logo com ele, não tema, não fica com medo não temas, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, não é isso? É isso que Deus fala para ele, não tema, não fica assustado com o que o diabo está tentando fazer, não. Você sabe que isso aí é mais uma vez que ele vai cair e você vai vencer. Glória a Deus. Às vezes a gente passa uma batalha, mas está muito difícil, mas você se esquece quantas você já passou e Deus te livrou. Quantas vezes o diabo já te ameaçou, já fez mal cena, você foi lá, orou, clamou a Deus, Deus te livrou daquilo ali. É mesmo, né, pastor? Pois é, essa vai ser só mais uma. Tu lembra que o Davi falou? Que o Senhor livrou ele do urso, livrou ele do leão e também vai me livrar da mão desse incircunciso. Que ele não esqueceu não, ele falou, o Senhor já me livrou do urso, já me livrou do leão, com certeza ele me livrou disso aí. Agora a pessoa esquece, tá? Meu Deus, não, irmão, Deus, mesmo Deus que te livrou hoje, vai livrar você agora. E é desde agora até para sempre, porque ele disse assim, que ele guardará você, né? É o Salmo, acho que é 121. O Senhor é o guarda fiel de Israel. Ele guardará a tua saída desde agora até o fim, até para sempre. Não é só hoje e amanhã. Então ele disse assim, esforçai-vos e tende bom ânimo, e não temais nem vos assustais por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior convosco do que ele. Aí, às vezes você fica olhando assim, pastora, mas é muita coisa. Meu Deus do céu, é o meu casamento, é a minha prosperidade, mas não sei o que, muita coisa contra mim, pastor. Mas você se esquece que tem um com você que é maior do que isso tudo. O Deus, quando ele foi com Gideão, ele disse assim para o Gideão, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem, porque eu estou com você. Então não importa quantos, de quem que o diabo está tentando levantar, maior, tem um com você que é maior do que eles. Sim ou não? Aí ele disse assim, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Glória a Deus. E o povo descansou nas palavras de Ezequiel, rei de Judá. Às vezes você não descansa. Deus está usando o pastor para esgoelar, para falar, e está você lá desesperando, meu Deus, mas Deus já falou que você vai vencer. Está entendendo? Sim ou não? Quando Deus falou com Josafá, parar e ficar em pé e ver a salvação do Senhor, essa peleja não é mais sua. O que o Josafá fez? Josafá foi lá, pessoal, crê no Senhor seu Deus, estarei seguro, crê no seu profeta, prosperarei, vamos louvar a Deus aí. Acabou o desespero. Esse povo aqui também descansou nas palavras do rei. Não, Deus está usando lá o rei para falar, a gente vamos vencer isso, vamos ficar tranquilo que Deus está com a gente. Glória a Deus. Então, quando Deus fala, pessoal, você tem que crer. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, eu sei, o Senhor está comigo para guerrear essa guerra contra esse inimigo que está se levantando contra mim. Você vai trazendo. Aí, o que aconteceu? Depois disso, acho que depois disso ficou tudo bem. Acho que depois disso ficou tudo bem. Por isso que eu estou te falando, a vida de resistir o diabo, tem hora que ele fica tentando te afrontar. Você tem que resistir, você tem que ser uma pessoa firme com Deus. Aí ele disse, depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de lá, com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e toda Judá que estava em Jerusalém, dizendo. Aí começou as ameaças, olha só. Assim diz Senaqueribe, o cara foi lá ameaçar lá o povo lá. Rei da Síria, em quem confiais vós, que vos ficais na fortaleza de Jerusalém?
Às vezes pastor é usado por Deus para falar, ó, em nome de Jesus você vai vencer isso aí e tal. E o diabo vai lá, quê? Pastor não falou, isso é mentira. Você está entendendo? Aqui, ele veio, esse cara aqui, o servo dele, veio afrontar e ameaçar o povo. Tentar desfazer as palavras que o Ezequias falou para o povo de ânimo. Às vezes o diabo faz isso. Deus falou para você ficar firme, para você crer, depois ele vai começar a querer encher sua cabeça de derrota. O pastor falou que nada aí, ó, como é que tá? Cada vez piora mais, entendeu? Ele vai querer te encher de derrota. Aí ele disse assim, ó, em quem confiais, vós, que vos ficais na fortaleza de Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias, olha lá, ó. Tá vendo? Vocês estão acreditando no Ezequias? Vocês estão doidos. Não me incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria. Aí, agora, tentando jogar o povo, né? Fazer o povo descrer que Deus usou Ezequias para falar com eles. O diabo faz isso. Aí você sai daqui lá, a pastora não falou? Pelas feridas de Jesus já foi sarada ali, ó. Entendeu? Você não vai cair nessa. Aí ele está dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria. Não é Ezequiel mesmo que tirou os altos e os seus altares e falou a Judá e Jerusalém, dizendo, diante do único altar vos prostrareis e sobre eles queimareis incenso. Não sabeis vós o que eu e os meus pais fizeram a todos os povos das terras? Fez, realmente, eles fizeram maior arruaça, maior destruição aos outros povos. Mas os outros povos que ele fez isso tudo, não serviam o Deus de Israel. É isso que ele não sabia, é isso que ele não estava entendendo. Ele estava pensando que o Deus de Israel era aquele Deus lá de pedra, de gesso que eles quebravam lá, queimavam. Então ele disse assim, ó, porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Olha as ameaças. O diabo faz isso, gente. Aí, ó, o Bernardino lá não morreu lá? Não botei uma doença lá no Geraldino, não morreu lá? E o filho de fulano lá, ó, estava na igreja, mas eu botei lá no tráfico. Irmão, não vai nessa. Cada caso é um caso, você não sabe nem se, não estou julgando, você não sabe nem se na igreja da Geraldina tem a palavra mesmo, tá entendendo? Você tem que vigiar. Significa que isso vai acontecer com você, você está sendo alicerçado na palavra de Deus. Glória a Deus. E ele faz isso, ele ameaça, viu? As ameaças. Aí ele está falando aqui, ó. Livrar das minhas mãos. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Ameaçando mesmo. Às vezes o diabo faz isso, ele se levanta tentando ameaçar você, ameaçando a tua saúde, ameaçando a tua família, ameaçando a tua prosperidade. Por isso que você tem que ser um valente de Jesus, você não pode cair nessas coisas. Aí ele disse, ó, agora pois, não vos engane, Ezequias. Cuidado, Ezequias está enganando vocês. Não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nenhuma nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais,
quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Olha só as ameaças. Hã? Ô, meu amor, Deus abençoe. Bom dia, Ângela. Rapaz. Estou trabalhando numa autoescola. É? Se alguém tiver desejo na carteira de motorista, aprender a pilotar uma autocarro. Glória. É aonde você está trabalhando? Autoescola Nova Israel, lá do Luz de Lemos. Da Luz de Lemos? Eita! Só que os chefes levam lá da minha casa para mim. É? Posso usar o colete? Pode, fica à vontade. Estou chique agora, né? Dá licença. Amém, fica à vontade, Ângela. Então você está vendo as ameaças? Às vezes o inimigo ameaça a pessoa, né? Ameaça que vai destruir o casamento, que vai destruir a família, que vai destruir a pessoa, a saúde da pessoa. Às vezes o inimigo se levanta para tentar ameaçar a pessoa. Entendeu? Se você não tiver o conhecimento, não tiver aquele conhecimento da palavra, você vai acreditar. E ele é mentiroso, gente. Tu viu isso tudo que ele falou aqui? Que ia destruir o povo não ia sair. Isso tudo é mentira. Às vezes o demônio faz isso, fala que vai destruir você, vai destruir sua família. Ele é mentiroso, ele não tem poder para destruir ninguém. Você confiar em Deus, você vai vencer todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Amém? A gente tem que acreditar na palavra, não no que ele fala, palavra de derrota, de fracasso. Ele tentou encher o povo de derrota, está amarrado no nome de Jesus. Glória a Deus. Então, ele está dizendo aqui, ó, e também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor e contra Ezequiel, seu servo. Tá vendo? O demônio ele faz de tudo para você não acreditar lá no que o tua pastor está falando. Às vezes Deus está falando para você que pelas feridas de Jesus você já foi sarado. Você tem que crer no que Jesus está falando. Ah, pastor, mas aí eu sinto mais dorzinha. Isso é mentira do diabo. Está tentando empurrar para você uma derrota, uma coisa que Jesus até levou lá na cruz. Glória a Deus. Às vezes tenta botar no seu coração que você não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Isso tudo é mentira. Eu lembro até hoje que quando eu fui liberta, né? Quando eu fui liberta do cigarro, porque bebida eu já tinha sido liberta há muito tempo. Quando eu fui liberta do cigarro, em vez em quando o diabo botava na minha cabeça, demora muito, você vai voltar a fumar. E eu falava para ele, o demônio, se o filho vos libertar, verdadeiramente eu serei livre. Se Jesus me libertou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Toda vez que ele falava isso, eu lembrava ele. Às vezes ele tentava me lembrar do meu passado. Quando a gente se batiza, gente, o nosso passado acabou. Aí eu sempre lembrava ele, o demônio, presta bem atenção, você não pode jogar nada do meu passado na minha cara, porque está escrito que os que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você está entendendo? Então, pessoal, a gente não pode acreditar no que o diabo fala. O diabo é mentiroso, que vai destruir sua vida, que vai acabar com você. É mentira dele. Você tem que olhar para Jesus e acreditar no que Jesus está falando. Glória a Deus. Amém? Então, se eu fosse acreditar no diabo, eu não tinha nem chegado aqui onde eu estou. O diabo falava, era isso. Você não vai chegar em lugar nenhum, nada. Daqui a pouco você está lá, fazendo tudo de novo. Mentira dele. Então, acho que Jesus me chamou para isso? Jesus vai fazer esse papelão? Não vai. Jesus disse o seguinte, aquele que começou em você a boa obra, ele é fiel para terminar. Você entendeu? Não é isso que Jesus queria. Jesus me resgatou, me libertou. E outra coisa, quando você é liberto mesmo. Você não pode duvidar da sua libertação, não. Você tem que repreender o diabo. Para a minha vida, você não vai voltar mais. Em nome de Jesus, eu não te aceito. Jesus me libertou. Glória a Deus? Sim ou não? Então, ele tentou encher lá o coração do povo de derrota. Você não tem que aceitar derrota. Está amarrado em nome de Jesus.
Ah, você não é nada, você não tem ninguém. Você, irmão, para com isso. A gente tem Deus. Glória a Deus. Sim ou não? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus está com a gente, você está orando a Deus, tudo vai mudar, irmão. Tudo vai mudar. Então ele está dizendo aqui, ó. E no 17, né? E escreveu também cartas para blasfemar o Senhor depois de Israel e falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para fazer o que, pessoal? Atemorizar e perturbarem, para tomarem a cidade. É isso aí que o diabo tenta fazer, ele tenta perturbar você. Ele tenta amedrontar você, porque é para você ver se tu joga toalha, se você larga Jesus, se você acha que não tem mais jeito, se você desiste. Ele estava tentando atormentar o pessoal e amedrontar para ver se eles desistiam. Não, melhor você levar logo a cidade, entendeu? Para ver se você desiste, se você abre mão da sua fé. Não, você tem que ser uma pessoa corajosa. Não abre mão, Deus que está comigo, é Ele que vai fazer eu vencer. E em nome de Jesus eu vou vencer essa batalha. Você tem que ser dessa maneira. Você vai orar a Deus: Senhor, o Senhor está vendo, o diabo está me perseguindo, está fazendo isso, fazendo aquilo, mas o Senhor falou que nenhuma ferramenta preparada contra mim irá prosperar, e você vai para cima. Entendeu? Aí o que ele fez aqui? Vamos lá. E falaram com Deus de Jerusalém como Deus dos outros povos da terra, obras das mãos do homem. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, o que eles fizeram, pessoal? Oraram por causa disso e clamaram ao céu. Eles não se entregaram, não, eles não desistiram. Eles, quando viu as ameaças do inimigo, eles foram clamar ao Senhor. É o que a gente tem que fazer. O demônio começou a querer se levantar na sua vida para querer tentar te destruir. Você tem que clamar a Deus: não, Senhor, estou aqui, preciso da tua ajuda e tal. E Deus vai responder. Clamou ele, clamou quem? O profeta. Às vezes você está passando uma situação, você pede lá junto com o pastor vai orar junto contigo, você vai vencer a situação. Não tem que desistir de você, porque o diabo falou. O diabo é mentiroso, gente. Glória a Deus. Não tem que aceitar a derrota. Eles não aceitaram, eles não se entregaram. Eles foram lá e clamaram ao Senhor. Aí o que eles fizeram? Oraram por causa disso, clamaram ao céu. Então, olha como é que Deus ouve, ó. Então o Senhor enviou um anjo. Olha o clamor aí do servo de Deus. Se você clamar, Deus te ouve, pessoal. Mas pastora, Deus não vai ouvir não, que eu sou um pecador, irmão, mas então não vai ouvir ninguém. Todos nós pecamos, a Bíblia diz isso. Ele disse o seguinte: aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Você tem que ir até Deus e pedir o socorro de Deus. Senhor, eu estou passando isso. O diabo está atacando nessa área, na minha prosperidade, ou sei lá, na minha saúde. Você tem que pedir a Deus, clamar a Deus, pessoal. Nós não vencemos batalha sozinhos, sem Deus, não. Tudo a gente tem que orar. Levar ao Senhor: pai, eu estou passando por isso, minha situação é essa, e Deus vai te ajudar, irmão. Ele não prometeu? Invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei. Te livrará de quê? Só você sabe. Da doença, da miséria, te livrará da tentação. Porque enquanto nós estivermos aqui, por isso que você tem que se alicerçar. Vai ter pessoa que, estou com Jesus, tá bom. Não, irmão, você vai ter que sempre ouvir a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Por quê? A palavra de Deus que vai te sustentar para você não cair em tentação. É igual eu estou aqui 13 anos com Jesus, até hoje eu ouço a palavra, não posso deixar de ouvir.
Por quê? Porque enquanto nós estivermos na terra, você é um espírito, nós somos um espírito que moramos num corpo. Você, no seu espírito, você se converteu a Deus e quer servir Ele, mas a sua carne é inclinada para o pecado, tá? Você, dentro de você, você quer servir a Deus, mas sua carne sempre vai se deixar, ela sempre vai te empurrar para o lado do pecado. Então você tem que alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, que Ele está dizendo, nem só de pão viverá o homem, pão que alimenta o corpo, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Você tem que alimentar o seu espírito, porque você alimentando o seu espírito, você vai conseguir dominar a sua carne, você não vai cair em tentação. Mas se você não alimentar o seu espírito, tadinho, o diabo ele não vai deixar de tentar você. A gente só pode deixar de ser tentado, gente, o dia que a gente morrer. Aí morreu, ele não vai tentar mais ninguém. Vai tentar para quê? Já não está mais ali. Mas enquanto a gente estiver aqui, ele vai tentar tirar você da presença de Deus. Ele vai tentar fazer você cometer um erro. Ele vai sempre tentar errar você. Por isso que a gente sempre tem que ouvir. Glória a Deus, se fortalecer no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que você possa resistir às astutas e ciladas do diabo, que ele vai tentar armar para você. Mas você, com Jesus, com a palavra, você vence todos. Glória a Deus. Então, o que ele fez? Então, o Senhor enviou um anjo, não é isso? Que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes, e os chefes dos arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. Olha, os inimigos saírem envergonhados. É assim que Deus quer, que o diabo saia envergonhado da sua vida. Entendeu? Que ele saia envergonhado e entenda que o seu Deus é Deus, pessoal. Não é aquele Deusinho com D minúsculo, não. Entendeu? Olha aí a vitória que Deus deu, pessoal. Por quê? Clamaram. Eles não aceitaram a derrota, eles oraram. Não, nós vamos orar a Deus e vamos vencer essa batalha. É isso que você tem que fazer. Glória a Deus, não aceita o fracasso, não. Ora a Deus e você vence. E aí o que aconteceu? E eles tornou com vergonha de rosto a terra. E entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele, o mataram de espada. Aí, o valentão. Aí o valentão que estava ameaçando, dizendo que nem Deus ia livrar eles. Aí, ó. Gente, não se brinca com Deus. Nós temos um Deus poderoso. Você está entendendo quem é o Deus que te guarda? É o Deus de Israel. É aquele que não dorme, aquele que não tira os olhos de você e da sua família. Sim ou não? Tinha necessidade deles ficar com medo? Uma oração que eles fizeram, enviou um anjo. Não precisa mandar uma legião de anjos, nada disso. Um anjo só. E acabou com aquele exército. E aí o que aconteceu? E assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe. Deus quer livrar você da mão do inimigo. Você e sua família. Ele livrou o rei e o povo, né? Deus quer livrar você e sua família. Aí ele disse assim, e do rei da Síria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. Olha só, ele ainda guiou, livrou do inimigo e ainda guiou aquele povo. Deus quer guiar você, para quê? Para um bom caminho, um lugar onde você vai prosperar, um lugar onde você vai ter paz, você vai ter sossego, você vai ter saúde. Jesus é um bom pastor, né? Por isso que ele diz, guia-me por águas tranquilas, não é? É isso que ele quer fazer. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, e de todo modo, que depois disso foi exaltado perante os olhos de toda a nação. Todas as nações soube quem era o rei de Ezequias, daquele povo. Deus quer que todos os povos, todas as pessoas saibam quem é o seu Deus. Ele quer exaltar você, quer mudar a sua história. Todos que passavam a olhar para você vão entender, poxa,
Olha o Deus que essa pessoa serve, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Ele quer ser glorificado na sua vida, te livrar da mão do inimigo e glorificar o nome dele na sua vida. Glória a Deus. Mas para isso você não pode aceitar derrota, fracasso. Você tem que orar. O bichinho tentou te atacar? Tentou. Orar, pessoal, não é porque você se converteu que o diabo não vai tentar te atacar. Para de pensar errado. Ele vai tentar sim. Ele tenta a mim, tenta você, tenta todo mundo. Só que a gente tem que ser igual esse rei. Se levantou, eu vou orar, vou buscar a Deus, eu vou vencer isso. Glória a Deus, amém? Então vamos aplaudir Jesus, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Graças a Deus. Já mudou, Ângela? Já, né? Já. Oh, bênção, glória a Deus. Amém. Deus é muito bom, né? Amém. Jesus é bom. Mas é bom assim, né? Poxa, é verdade. Mas Deus sempre prepara o melhor. Em nome de Jesus. É verdade. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Não sabia. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na Tua presença agradecer esse conselho. Pai, nós sabemos a Ti, em nome de Jesus, que o mesmo Rei, o mesmo Deus de Ezequias, é o mesmo Deus que nós servimos. Nós viemos em nome de Jesus porque sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoa. E assim como aquele rei Senaqueribe, né, ameaçava aquele povo, às vezes Satanás e os seus demônios tentam ameaçar o teu povo, tentam ameaçar a família, ameaçar a saúde, ameaçar a prosperidade, ameaçar a fé. Mas Deus, nós sabemos que o mesmo Deus de Ezequiel é o nosso mesmo Deus, aquele que pode nos livrar da mão de todos esses espíritos malignos que têm tentado se levantar contra a vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos também ao Senhor e peço a Ti, Pai, que só ajude essa pessoa que está passando por um problema, que o demônio tem tentado se levantar contra a família dessa pessoa, contra a prosperidade dessa pessoa, contra a vida, contra a fé dessa pessoa, oh Deus, contra a saúde. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor livre essa pessoa de todo
que vocês digam assim seja. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. É isso, pessoal. A gente está aqui para ser ensinado a vencer. Não baixa a cabeça, não desiste, não pensa que não tem jeito. Faz isso não. O negócio se levantou, vai orar. Glória a Deus, vai orar que Deus vai te dar vitória. Amém? Vamos na paz do Senhor, então, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pessoal, deseja um bom dia, seus irmãos. Se quiser falar comigo, eu vou estar aqui, vou descer já já. Deus abençoe aí. Bom dia, mãe. A paz do Senhor a todos aí no Face, em nome de Jesus. Tá bom?